Pode cortar. Oi, nós vamos falar sobre o DataSUS como instrumento na elaboração de políticas públicas otológicas. As doenças do ouvido são enfermidades que representam um grupo relevante de morbidade. A otite média, que é uma infecção que atinge a região onde se localiza o tímpano, por exemplo, é uma das doenças mais prevalentes e é um problema de saúde pública de caráter mundial. O impacto socioeconômico criado por essas patologias é grande e o processo inflamatório muitas vezes extrapola os limites do osso temporal e gera complicações muito graves e até mesmo fatais. E pode causar perda auditiva funcional, irreversível ou não. Ainda há uma prevalência grande dessa patologia, mas a situação já foi pior. Houve uma diminuição de doenças otológicas e acredita-se que houve decréscimo por conta que atualmente a população tem mais acesso ao atendimento médico em comparação ao passado. E os dados oficiais de morbimortalidade no Brasil são disponibilizados pelo DataSUS, que a Maria vai falar um pouco. Meu nome é Maria Leonilce, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos. Foi utilizado o programa Tabnet do sítio eletrônico do DataSUS, pois a confecção das tabelas, para a confecção das tabelas, tornando como base o número de internações obtidas devido a doenças do ouvido e da apófise mastoides, por causa da unidade federativa. Este sistema dispõe dados de janeiro de 2008 a agosto de 2010, sendo solicitado dados de todo este período. O IDH é uma medida comparativa que possui 3 bases de dados: riqueza, educação e esperança média de vida. A população de cada estado foi obtida no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o percentual que representa na população nacional foi calculado. Gente, eu vou falar sobre os resultados encontrados neste artigo. Segundo o DataSUS, o estado de São Paulo, que possui o terceiro maior IDH brasileiro, ficando atrás apenas de Brasília e Distrito Federal, no estado de São Paulo, 38,82% das internações hospitalares são por causas otológicas, enquanto o estado de Alagoas, que possui o menor IDH brasileiro, 0,38% das internações hospitalares são por causas otológicas. O estado de São Paulo representa 21,64% da população nacional, enquanto o estado de Alagoas representa 1,65% da população nacional. É uma diferença assim, bem grande entre os estados, o número de casos, mas visto também que a população do Alagoas é bem menor que a população de São Paulo, é um número não tão relevante assim, A diferença entre os dois estados não é tão relevante. Olá, meu nome é Arielle e vou dar continuidade ao trabalho falando sobre a discussão do artigo. As doenças do ouvido, apesar de sua prevalência muito forte em todo o mundo, elas apresentaram uma diminuição nos últimos anos. Essa diminuição está interligada pelo fato das melhores condições de vida da população. Por exemplo, o acesso à saúde, o acesso ao saneamento básico, esgoto, atendimento médico adequado, pois muitas comunidades ribeirinhas, por exemplo, elas ainda têm aquelas teorias de mitos, como, por exemplo, remédios caseiros que fazem mal, que não tem comprovação científica que funcione e acabam fazendo mal. Porque existem alguns tratamentos caseiros que ainda prejudicam mais, agravam mais o tratamento
da saúde da pessoa, tentando aliviar uma dor, procura aquele medicamento caseiro que muitas vezes ainda piora, agrava a situação do paciente. Então, mesmo então com todos esses benefícios que a saúde disponibiliza, assim falando em termos gerais, em todo o mundo, não são suficientes para atender todo o público. E aqui no Brasil, os dados do SUS, eles são organizados pelo DataSUS, o qual ele possibilita eles possibilitam informação ampla e acesso livre. Por exemplo, qualquer situação que você quiser saber, quantidade de pessoas com dengue, com malária, quantidade de pessoas com doenças no ouvido, por exemplo, a partir do ano de 1980 ou de 2008, determinado período. Aí você vai lá, pesquisa e você vai ter todo acesso a essas informações. Por exemplo, a morbilidade, ela é um conjunto de causas capazes de produzir uma doença. E são registradas por exemplo, eu estou doente, aí eu vou lá... Não estou doente, não. Não gostei desse exemplo. Então, bora outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa, ele registra um boletim de ocorrência. Tá. Então, a pessoa, ela vai no hospital e registra uma internação, um paciente se interna, né, pelo SUS. Aí, esse atendimento, ele é feito por um médico responsável que vai registrar essa ocorrência. Esse registro do paciente, né? Aí, esse registro, o médico ele vai preencher e vai ser preenchido pela AIH. AIH é a autorização de internação hospitalar. Primeiro precisa de autorização para ser internado. Aí compondo um dos sistemas de informações que sustentam o DataSUS, né? Que particularmente é o SH, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Então, todos esses dados que são gerados dentro do DataSUS, eles também têm acesso, um dos parceiros, né, é o IDH, também tem o IBGE, né, que calcula, calcula percentual de quantas pessoas moram. Ele vem das nossas casas, o IBGE, todo mundo sabe o que é, né? E o IDH, também temos o IDH, que colabora com o DataSUS. O IDH é uma medida que foi desenvolvida desde 1990 e vem sendo utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento para avaliar as condições socioeconômicas dos países. Ou seja, o IDH é um índice que serve como uma comparação, para comparação entre os países, com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Qualidade de vida oferecida pela população. E os resultados que possibilitam ver que as unidades federativas com baixo IDH, elas apresentam baixas taxas de internação hospitalar. E, portanto, poucas ofertas de tratamento cirúrgico a seus pacientes odontológicos. Então, podemos ver, né, que, por exemplo, no Brasil, as grandes massas, os grandes centros, eles apresentam clínicas especializadas para qualquer coisinha. Por exemplo, você mexer com o ouvido, tem uma clínica especializada para aquilo, para mexer com os olhos. Apesar que aqui tem dos olhos, né? Mas quando a gente for procurar uma coisa, por exemplo, os ouvidos, para tratar os ouvidos já é uma coisa mais difícil. Porque aqui na nossa região, por exemplo, qualquer coisinha que acontece, você tem que ir a Porto Velho. Se você quebrar a perna, você tem que ir a Porto Velho. Aí muitas pessoas perdem a perna, porque daqui que chega em Porto Velho, né? Já era. Então, essa carência que tem, as pessoas mais carentes, socioeconomicamente, né? Elas não conseguem, né? O tratamento adequado. Muito necessitado pelo SUS, o SUS é uma fila muito grande de espera. E essa carência que nós temos na nossa região de atendimentos especializados e que atende esses procedimentos mais delicados. E agora a Luciane vai dar continuidade ao trabalho, concluir nosso trabalho falando da conclusão, né?
eu vou falar sobre a conclusão. Dessa forma, a carência material e a pessoa da unidade federativa mais pobre, as quais foi ofertada no mesmo tratamento cirúrgico aos seus pacientes odontológicos, portanto, o mesmo com limitação às informações oficiais geradas por esse sistema de informações do SUS. Pode ser instrumento na elaboração de políticas públicas odontológicas.